Pessoal, continuando aqui, eu trouxe uma tabela que eu falei para vocês que tinha faltado na outra aula, com alguns valores de índices de refração, tá? De alguns meios materiais. Então, igual eu falei para vocês, o índice de refração ele determina o quanto a luz, o quanto a luz tem de facilidade de se propagar naquele meio, né? E quanto maior o índice de refração, mais a luz vai se desviar, tá, do seu percurso normal. Então aqui, ó, alguns dos mais, né, dos meios transparentes mais conhecidos. Ar, o índice de refração é 1, tá? Então o do vácuo também é 1, tá? O do ar ele vai ser 1,0003 alguma coisinha, né? Então a gente aproxima isso para arredonda isso para 1, tá? Da água é 1,33, do vidro é 1,5, né, 1,50, da glicerina 1,90, aí tem álcool, né, 1,36, diamante 2,42 e acrílico 1,49, tá? Não são os únicos materiais que possuem índice de refração. Todos os materiais transparentes possuem, né, um índice de refração, mas aqui você pode ver que cada material possui o seu valor, né, de N do índice de refração. É tabelado, tá? Então vamos fazer aqui um exemplo 2 para a gente absorver melhor, né, como que essa coisa da refração funciona. Ó. Um raio de luz monocromático atravessa três meios ópticos de índices de refração absoluto N1, N2 e N3, conforme a figura. Então aqui, ó, você tem um raio de luz onde ele atravessa três meios, tá? Então você tem vários sistemas ópticos que isso aqui pode acontecer, tá? Então você tem três meios, meio 1, meio 2, meio 3. Cada um tem a sua, né? Aqui você tem essas duas interfaces, né? De separação que separa os dois meios. E cada meio tem o seu índice de refração, N1, N2 e N3. E aqui está o raio de luz, né? Sofrendo desvio cada vez que muda de meio, tá? Então, olha aqui, ó, sendo paralelas às superfícies de separação do meio 2 com os outros dois meios, ele está falando que essas duas superfícies, essas duas interfaces são paralelas. É correto afirmar que... Aí ele quer saber qual que é o maior e o menor índice de refração desses três, né? Como se fosse você colocar um ranking, né? Qual índice de refração é maior, só observando o que aconteceu com os desvios desse raio. Então vamos analisar meio para meio, tá? Então, inicialmente o raio começou aqui no meio 1, ó. Chegou aqui, sofreu esse desvio. Olha só, pessoal, o que aconteceu aqui? Aqui o raio, ele se afastou, ele se aproximou ou se afastou da normal? O que será que aconteceu? Olha só, se ele seguisse em linha reta, ele ia seguir para cá, não ia? E lembra que afastar, se aproximar ou afastar é tudo com relação à normal. E cadê a normal aqui? É essa linha tracejada. Por isso que é importante essa normal, para você ter uma referência aqui. Então, na verdade, aqui, ó, o raio ele se afastou da normal, tá vendo? Diferente daquelas duas outras situações que a gente tinha visto, né? Naquele exemplo 1. Aquele exemplo 1 ele tinha se aproximado da normal. Só que aqui ele se afastou da normal, ó. Tá vendo aqui, ó? Veio para cá, está se afastando dessa reta pontilhada. O que isso quer dizer? Primeira conclusão nossa, que o N1 é maior que o N2. Por quê? Lembra que eu falei que quando o raio de luz se aproxima da normal, quer dizer que o índice de refração do meio 2 é maior, né? Só que agora ele não se aproximou, ele se afastou da normal. Então quer dizer que o índice de refração do meio 2 é menor, ou seja, o N1 é maior que o N2, tá? Então pega lá, vamos voltar aqui no slide, ó. A conclusão se baseia nisso aqui que a gente viu, ó. Se N2 for maior que N1, o raio se aproxima. Foi o que aconteceu lá? Não. Olha aqui, a segunda. Se N2 for menor que N1, o raio luminoso se afasta. Então, na verdade, é o que aconteceu, se afastou, né? Então, N2 é menor que N1. Aqui. Ou seja, o N1 é maior que o N2. Isso é uma outra forma de escrever, tá?
E o que que aconteceu agora? Vamos agora analisar do N2 para o N3. Então, primeiro a gente analisa do N1 para o N2, depois do N2 para o N3. Tá? Do N2 para o N3, o que que aconteceu? Ó, teve um leve desvio, tá vendo aqui? Não é um desvio tão exagerado igual na primeira situação, mas teve um desvio, um pequeno desvio. Então, o raio de luz aqui, ó, inicialmente se propagando nessa direção, ele, se não tivesse sofrido desvio, ele se manteria nessa direção aqui, ó. Só que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu? Ele se aproximou da normal, tá? Então, se ele se aproximou da normal, quer dizer que o índice de refração do meio 3 é maior que o do meio 2, porque aqui ele se aproximou da normal. Então, é a segunda conclusão que a gente tira. Então, a gente tem essas duas conclusões, ó. Na primeira, N1 é maior que N2 e na segunda, N3 é maior que N2. Agora, então a gente sabe que o N2 é o menor de todos, né? Mas e agora com relação a N1 e N3? Quem é maior? Olha só. Comparando com o N2, qual foi a situação que teve mais desvio? Foi essa aqui, né? Do 1 para o 2. Do 2 para o 3 teve um desvio, mas bem pouquinho. O que isso quer dizer? Comparando as duas situações, quer dizer que o índice de refração do meio 1 é maior que o índice de refração do meio 3. Tá? Então, por quê? Aqui você pode ver, né, que você tem um desvio mais exagerado aqui, tá? Do que aqui. Então, qual que é a nossa resposta? N1 maior que N3, que é maior que N2. Ou seja, a gente viu que o N1 é maior de todos os índices e o menor é o N2, tá? Resposta item B. Então, vamos continuar para a próxima etapa da aula.